Quem é Mauro de Alencar? Bem, Mauro de Alencar é um sujeito que nasceu em Curitiba, na rua 13 de Maio, número 940, quase esquina da Almirante Barroso, sem pedra e sem asfalto, na época da terra mesmo, nos idos de 1932. E dali foi só felicidade, né? Uma vida muito gostosa com o pai, com a mãe, com a irmã, mas que teve a infelicidade de perder o pai com 11 anos de idade num acidente aviatório, o que mudou realmente a vida da gente, mudou radicalmente tudo, né? Então aí as coisas foram correndo, o tempo foi correndo, a gente estudando e tal, no Colégio Santa Maria, aquela época que se fazia ainda o exame de admissão ao ginásio, onde a gente teve a oportunidade de conviver com inúmeras pessoas, hoje já, todos já ilustres personalidades do Paraná, infelizmente muitos deles já falecidos, né? Mas colegas inesquecíveis, né? Uma época linda da vida no Colégio Santa Maria, onde a gente teve a oportunidade de estudar até os 13 anos, mais ou menos. Depois a gente foi estudar no Liceu Rio Branco, do Dr. Aníbal Bond Carneiro. No seminário. No seminário, no bairro do Seminário. Ali é que nós fizemos realmente a nossa formação, assim, a formação mais... a gente foi se tornando homem realmente, né? Porque eu fiquei interno no colégio, por uma temporada bastante grande, uns 2 ou 3 anos mais ou menos, até que a gente conseguiu tirar o curso ginasial. Aí a vida começou a mudar e a gente começou a trabalhar. Eu fui trabalhar, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi como entregador de pacote de farmácia. Mas eu queria trabalhar, sempre gostei de trabalhar, né? E foi indo, deu certo, mas sempre totalmente apaixonado por música e totalmente apaixonado pelo rádio. O rádio parecia que estava dentro do meu sangue, né? Eu e um primo meu, o Didi então era uma loucura, porque ele tinha rádio amador e vivia com o microfone na mão e tal. A gente falava muito pouco, mas de qualquer maneira aquilo parece que estava dentro de nós, né? E aí as coisas foram indo de tal modo que surgiu a Rádio Emissora Paranaense, do Dr. Najib Shed, com quem eu e o Renatinho trabalhamos muito tempo. E eu fui tentando até conseguir trabalhar como locutor de rádio. Na época era maravilhoso ser locutor de rádio. Como é teu nome? Mauro de Alencar, locutor de rádio. Era tudo assim, com, né, aquela ênfase especial. A voz, como é que chama? Impostada e tal. Era uma maravilha. E a gente então, eu me lembro bem que eu levantava 4 horas da manhã, Luiz Renato, para pegar o ônibus na Praça Carlos Gomes. Esse ônibus ia até a ponte do Rio Iguaçu, que a ponte do Rio Iguaçu, aquela ponte do Uberaba, estava sendo construída para passar para o município de São José dos Pinhais. E ali a gente tinha que ficar esperando outro ônibus que vinha de São José dos Pinhais para ir para a cidade de São José dos Pinhais, para abrir a estação às 7 horas da manhã. Não era fácil. E a gente então teve a feliz oportunidade de começar a trabalhar ali. E ali então fizemos muitos amigos, muitos colegas, saudosos. Um deles, o Paulo Sérgio. Sabem quem era o Paulo Sérgio? O Fritz Basfield. Trabalhamos lá. Dali a pouco apareceu por lá o Moraes Fernandes também. O Moraes Fernandes era funcionário do IAPTEC. E nas horas vagas também gostava de teatro e foi para lá e começou a trabalhar com a gente nas YZ9, Rádio Emissora Paranaense. O diretor era o Boris. Não me lembro o sobrenome dele, que pena, não me lembro mesmo. E aquilo foi indo, uma maravilha. E você sabe que nessa rádio o Dr. Najib era tão caprichoso, ele fez um auditório em São José dos Pinhais, na rua principal da cidade.
Ali onde é a avenida, onde tem aquela coisa só para pedestres hoje ali, né? E tem o Eloy embaixo, que era um bar, o bar do Eloy, e a rádio era em cima do bar do Eloy. E ali a gente ficou trabalhando uma boa temporada, até que o Haroldinho de Andrade, nome nacional, hoje é o filho dele que dá continuidade ao trabalho dele na Rádio Tupi, e trabalhou muito tempo na Rádio Globo, não é? O Haroldo Andrade começou com a gente lá nas YZ9 a trabalhar. E aí surgiu uma oportunidade, eu sempre querendo começar a trabalhar na PRB2. Né? A PRB2 era o meu sonho. Era a Rádio Globo de hoje, a TV Globo de hoje, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, para nós era a PRB2. E eu comecei ali a fuçar, como a gente dizia na época, né? A mexer e comecei a ajudar na discoteca da PRB2 de noite, e de manhã ia para São José dos Pinhais. Queria mesmo, tinha vontade de fazer, né? E aí comecei a vender bilhete de entrada na portaria da rádio, dos programas de auditório, do Arthur, da turma toda. E ali eu comecei a fazer amizade e tal, aí começou uma vaguinha numa novela, comecei a trabalhar como radioator na PRB2, e aí quando eu acordei já estava sendo locutor de rádio na PRB2, rapaz do céu, era coisa séria. Já era Mauro de Alencar? Não ainda. Era João Otário Ferreira? Era Joãozinho para os íntimos, né? Aí o Glauco Sabrito, ele era jornalista no jornal O Dia. E eu também queria ser jornalista, também queria trabalhar em jornal. Né? E eu gostava de datilografar algumas coisinhas e fazia algumas crônicas, algumas coisas, e o Glauco publicava para mim lá no Dia, uma vez ou outra, e botava um pseudônimo. Na época, o homem mais famoso do Brasil chamava-se César de Alencar, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Era uma fábula o homem. E o Glauco, então, começou a botar o meu nome no jornal O Dia, como Mauro de Alencar, escrevendo crônicas para O Dia. Mas escrevia uma vez ou outra, coisas raras assim, né? Coisas meio diferentes e tal. E isso foi indo, e o Glauco, muito amigo meu e tal, falou, por que você não usa o pseudônimo Mauro de Alencar no rádio? E aí pegou, e ficou Mauro de Alencar, tudo, a família começou a me chamar de Mauro, todo mundo me chama de Mauro, e ficou Mauro, né? Ficou conhecido como Mauro de Alencar. Aí a coisa começou a correr, e no ano 53, ano do centenário do Paraná, né? Dr. Bento Tomás da Rocha, governador do estado e tal, os festejos do centenário, aquela coisa toda, veio o Luiz Renato, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, para cá, e a gente tinha ligações familiares com o Dr. Bento. Amizade da família e tal. E o Luiz Renato precisava ter uma entrevista com o governador, porque ele queria fazer um programa diretamente de Curitiba, né, sobre o centenário do Paraná na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Seria uma maravilha isso, mas ele precisava de dinheiro, né, precisava de patrocínio para isso aí. Então eu fiz amizade com ele aqui e tal, e disse, olha, eu vou ver se consigo uma entrevista sua com alguém do Palácio do Governo. E consegui, não me lembro com quem mais, que era o chefe lá do negócio, e tal, e o Luiz Renato penetrou na história lá e foi, e conseguiu, e conversou com o Dr. Bento, e fez um programaço, rapaz do céu, uma coisa linda, que ele fez aqui de Curitiba, um radioteatro, fez um negócio espetacular sobre a história do Paraná, sabe, o centenário do Paraná. E fizemos amizade, e ele ouviu o Haroldinho falar o Haroldo Andrade, a gente chamava de Haroldinho ele. O Haroldinho tá, com 17 anos já era casado, viu? Não sabia. Já tinha filho. Esse menino que está lá hoje no Rio de Janeiro é o Haroldinho, filho do Haroldinho, meu amigo. E o Zé, não era Luiz Renato, era Zé Renato. O Zé Renato achou a voz do Haroldo uma coisa maravilhosa. E era mesmo, viu? Era espetacular. O guri era bom mesmo, viu? E pegou o Zé Renato, pegou o Haroldo e disse, você vai comigo para o Rio de Janeiro. Tá? Falei, Zé, e eu? Você também vai. Digo, o quê, rapaz? Vocês vão para o Rio de Janeiro comigo.
Eu vou colocar vocês no Rio de Janeiro. Não se preocupe. Não digo na Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional, pô, tá louco, entrar na Rádio Nacional não era fácil. E nós tivemos muitos paranaenses. O Sansores França, por exemplo, trabalhou na Rádio Nacional, Leoni Ferreira trabalhou na Rádio Nacional. O melhor locutor do Brasil na época, que era o... agora não me lembro o nome dele mais, é daqui de Curitiba também, casado inclusive com uma moça aqui da família Curitiba, eu já me lembro o nome dele. Eu sei que aí, de uma hora para outra, a gente pediu uma licença aqui e fomos para o Rio de Janeiro. O Haroldinho, na hora, foi contratado pela Rádio Mauá, do Rio de Janeiro. Rapaz do céu, olha, o Haroldo, em 3 meses de Rádio Mauá, no 4º mês ele foi para a Rádio Tupi fazer o quê? O grande jornal Tupi, da audiência nacional, parava-se para ouvir. E o programa do Chacrinha, o Cassino do Chacrinha. O Haroldo começou a trabalhar lá. E eu fiquei no lugar dele na Mauá, um tempo, sabe? Mas o Renato me gostava muito da gente e tal, cara muito bom. E aí apareceu uma oportunidade em Salvador, através da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Eles me levaram para a Rádio Tupi para fazer um teste, eu fiz, passei no teste, ele falou, só que aqui você vai penar muito, aqui é muito difícil, é muito caro, eu tenho um lugar para você em Salvador, na Rádio Sociedade da Bahia, que é dos Diários Associados. Você vai para lá, faz um trabalho lá, demonstra o que você sabe fazer direitinho lá e coisa, isso você vai lá e já vai trabalhar, já vai ter salário e tal. É para já. Né? Aí entramos em contato aqui com Curitiba e tal, pedi uma licença, uma demissão, não me lembro o que foi. Naquele tempo não tinha carteira profissional, não tinha nada. Aí fui embora para a Bahia, fiquei lá uma temporada grande, né? E resumindo então, minha vida começou profissionalmente aí. No rádio, como locutor noticiarista, radioator, forte mesmo, era radioator, né? E depois animador de auditório. Mas antes disso, programas você próprios. Também trabalhou na Rádio Colombo. Na Rádio Colombo, quando eu voltei da Bahia. Da Bahia. É, quando eu voltei de lá. É. Mas o auditório foi na PRB2. Na PRB2, quando eu voltei também. Você fazia com o Sérgio Fraga e o... Não. Werner Romeu, não? Não. Foi antes deles ou depois? Foi junto com eles, na mesma época deles. Eu já explico. Eu fiquei lá na Bahia uma temporada grande, né? E aí, de lá, me contrataram para ir para Aracaju, para montar também. Porque nesse tempo, a gente aqui do Sul tinha muita bagagem para levar para eles lá, sabe? Eles não tinham quase nada, era muito difícil tudo lá para eles, né? Em Aracaju, então, nem se fala, né? Tanto é que eu levei uma temporada comendo carne de porco, porque carne de boi era muito difícil comer. Nos anos 50 e pouco, era assim lá. Era uma dificuldade terrível. Né? Era tudo estrada de terra, e não era fácil, não. O avião era o Constellation, da coisa que ia para Salvador e tal. Nos anos 50 e pouco, era tudo mais difícil. Mas eu sei que aí eu fiz uma temporada boa lá no Nordeste, coisa. Mas aí aconteceu um problema, eu fiquei noivo, a moça morreu, foi uma tragédia na minha vida. Aí, faltando pouquíssimos dias para eu me casar, ela faleceu, eu tinha problema de diabetes, foi uma coisa terrível. Aí eu voltei para cá, foi quando eu fui para Colombo. Trabalhei com a Colombo. O Jairzinho Brito foi comigo para o Rio de Janeiro também. Foi comigo para o Rio de Janeiro. Naquela época, quando eu fui para Salvador, o Jair foi comigo. Né? Ele ficou no Rio de Janeiro e disse, me espere lá em Salvador. Quando eu fui para Salvador, me espere em Salvador, que eu vou para lá. Eu gostava muito do Jair era muito meu amigo. Rapaz, e quantas aquelas tardes de melancolia, né? Você sozinho naquele lugar e tal, diferente. Eu ia no Cais do Porto e ver se o Jair não chegava de navio. Que nada, nunca chegou, nunca foi lá. Né? Nunca foi. Depois ele teve um sucesso extraordinário na vida dele, profissional de primeiríssima qualidade, né? Fantástico, né? Bom, voltando então. Aí, lá em Salvador, muitos programas, escrevia também, peças de radioteatro, auditório, né? Uma época muito gostosa, muito boa, sabe? Inclusive em termos de remuneração, ganhava-se bem, vivia-se bem, Aracaju melhor ainda, né? Mas aí aconteceu esse problema que voltei para cá, fui na Colombo. E me parece que o Jair estava como diretor da Colombo.
Exatamente, Colombo e Ouro Verde, exatamente. Foi ele quem me contratou. Mas eu fiquei pouquíssimo tempo lá. Aí já voltei para a PRB2, porque eu tinha o radioteatro, aquela coisa toda, eu já tinha um ambiente bom lá. Aí eu fiz uma carreira boa na PRB2, aí... Era casado ou não? Não, não. Aí eu tinha programa de auditório, né? Aí que eu volto ao programa de auditório. O meu era os sábados à noite, o do Sérgio Fraga era os domingos à noite, o do Mário Vendramel era às quintas-feiras à tarde, e o do Arthur de Souza, o Calouros, era de sábado à tarde. E tinha o Cineac Rádio de manhã, que era do Souza Moreno. Eram esses os programas de auditório que tinham na PRB2. E eram muito, mas muito, muito, muito apreciados pelo público, sabe? Eu me lembro que eu trouxe para cá na época, todo sábado eu trazia um artista do Rio de Janeiro. Artista bom. Fazia convênio com o Clube Curitibano e tal, com o Antônio Severo, que está em Florianópolis agora, sim, professor lá. E com o Maurício Sobrinho. Sabe quem era Maurício Sobrinho? Não. É simplesmente o fundador da RBS. Ah, não, sim. Maurício Sirotsky. Maurício Sobrinho, ele tinha um programa de auditório na Rádio Farroupilha de Porto Alegre. O Antônio Severo tinha na Rádio 10 da manhã em Santa Catarina, Florianópolis. Eu tinha aqui. Então eu ia para o Rio, contratava o artista, ele fazia Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Aí o Maurício ia para o Rio de Janeiro, contratava o artista, fazia coisa, sabe? Assim, cada mês um trazia um e se responsabilizava por tudo, né? Então a coisa pegou. Eu me lembro que nós trouxemos para cá a Maísa Matarazzo. Rapaz, foi uma coisa assim fora do comum em termos de rádio em Curitiba. Porque o programa foi todo ele feito ao traje a rigor, com convites expressamente feitos pelo Hermes Macedo, pela loja HM, assinados pelo Dr. Hermes, como convidados dele para o auditório, mas o auditório, a presença das pessoas era com traje a rigor. Foi uma coisa maravilhosa realmente, sabe? Eu tenho até hoje uma foto bonita dela, me autografando agora, quando passou o filme da vida dela. Do rádio foi até quando, Mauro? Ela foi até, agora, ela foi até 64, 64. Você fez televisão antes? Eu fui, não, aí fazia concomitantemente, né? Em 58... Comecei na televisão 57, 58, 59, 60, é por aí. 59, 60. Lá no 12, lá em cima, no edifício Tijucas. Nós começamos mesmo lá na Rádio Emissora Paranaense. Lá que começou tudo. Aí lá em cima é que começaram os programas mesmo, né? Oficialmente. Oficialmente. Aí então a gente começou a trabalhar. Aí que eu conheci o Renato, toda a turma. Aí foi a fase mais bonita da vida, né? Mas aí chegou em 63, não interessa quem, encheu minha cabeça para mim entrar na política. Eu caí na bobagem de entrar na política. Fui eleito vereador sem sair de casa. Fiz 3 programas de televisão e me elegeram. Não, você fez mais programas de televisão. Não, 3 programas de televisão gratuitos, que naquela época sim. Começaram os programas gratuitos. Mas doutor, essa fase, conta bem dessa fase da televisão. Da televisão, bom, na televisão eu Apenas 3 anos? Não, muito mais, muito mais, muito mais. Não, porque depois foi para o Canal 6, né? Sim. Ele começou no 12. Comecei no 12, em 59, 60, quando foi aí? Aí nós tínhamos a Lojas Bétega, né? E tínhamos o horário de filmes das Lojas Bétega, que eu consegui trazer para cá, além da imaginação, que foi uma coisa espetacular, e o Red Skelton Show, aos domingos, que era líder da audiência. Lembra, Renato? Então eram esses 2 programas nossos que a gente fazia toda a parte comercial, aquela coisa toda. Além disso, eu trabalhei muito tempo dando uma ajuda para o Karl Maia também, Carmaia, né? Carmaia, aquele almoçando com as estrelas, jantando com as estrelas e tal. E a Irene também, então era minha esposa, né? Cantava, eu tocava piano. Aí fizemos um programa junto com o Israel Correia. Lembra do Israel, né? Lembro. Revelação, se não me engano. Como era o nome? Concentração. Exato, Renato. Concentração. Que a gente virava os quadrinhos, assim, uma coisa fantástica. Patrocinado pelo Berek Krieger. Uma coisa maravilhosa. Prêmios e prêmios e prêmios e prêmios. Uma coisa fora do comum na época. Foi muito bom. E a gente sempre tinha essa ideia de criar, né? Fazer.
Aí, como eu já tinha no rádio a historinha do tio Mauro, aí eu trouxe para a televisão a historinha do tio Mauro. É uma coisa mais engraçada do mundo, porque eu já botava um cavanhaque horroroso e uma peruca mais feia ainda, né? E fazia voz de velho, contando história para a criançada. E pegou, rapaz. A historinha do tio Mauro pegou. Tio Mauro ou do tio Mauro? Era titio Mauro, historinhas do titio Mauro. E ficou, e foi pegando. No 12 começou, né? No 12 depois foi pro 6. Mas você tinha um cenáriozinho? Tinha um cenáriozinho, um balcãozinho, né? Isso, e fazia ali, contava as historinhas e tal. Tinha uma senhora, uma Macedo, a tia não sei o que, ela falava, também contava história e tal. E foi uma época linda da vida. Uma época que eu vendi um comercial, essa é muito engraçada, eu vendi um comercial para um comerciante aqui da cidade e levei o layout, Luiz, colorido, o layout porque naquele tempo tinha o GT, né? O GT, você lembra como é que era? Não existia o slide, tinha o GT, que era um dia-filme, né? Não, eram opacos, 6x9, desenhados. Né? Então, mas aquilo era desenhado. Tinha um maneco, aquele rapaz que tinha um problema na perna, um maneco que fazia desenho para mim. E ele fazia o desenho do comercial desse lojista e tal, eu levei e vendi o programa para ele, propaganda para ele e tal e coisa. Só que ele não me pagou. Até hoje, sabe por quê? Até hoje. Sabe por quê? Porque não saiu em cores. Não tinha TV a cores na época, né? Eu levei o layout em cores. Não, isso tudo aconteceu. Né? Quero lembrar do tio Mauro. O que aconteceu uma vez você apresentando o programa e apareceu o Jamur Júnior fazendo o quê? O Jamur fazia muita safadeza com a gente, né? Ele puxava coisa e me puxou o cavanhaque uma vez. Ele fazia coisas do Arco da Velha, sabe? Eu não me lembro, ele fez tantas. Uma delas ele tirou as suas calças? Tirou, ele fazia miséria, sabe? O Jamur era terrível. Tanto no rádio, trabalhou comigo na Rádio Cultura há muitos anos, com a doutora Billy Osman, não é? E Marcos Aurélio de Castro, esse que é advogado famoso hoje, o Júlio Silva, né? E o Jamur trabalhava junto com a gente, né? E tinha um rapaz trabalhando na Rádio Tupi muitos anos também, que depois veio para cá, morreu, não me lembro mais o nome dele. Era uma turma muito boa. Eu sei que ali no Canal 12 foi um trabalho muito bonito, muito gostoso, graças a Deus, correu tudo muito bem, sempre muito bem. Porque ali todo mundo, nós éramos abnegados mesmo, né? A gente era apaixonado por aquilo. A gente ficava na televisão, Luiz, das 4 horas da tarde até meia-noite. Porque tinha que fazer comerciais ao vivo, né? Eu fazia os comerciais do Galvão, fazia os comerciais da Lojas Bétega, fazia os comerciais do HM. Então eu tinha que ficar na televisão das 4 horas da tarde até meia-noite, para entrar de meia em meia hora, para entrar de hora em hora, para fazer 15 segundos, 1 minuto, 30 segundos. Mas era maravilhoso, aquela luz forte, aquela coisa arada toda. Aí depois eu fui para o Canal 6. Aí fui eleito vereador e fiquei no Canal 6 uma temporada muito grande também com as histórias do tio Mauro. Aí apareceu antes disso aí, eu montei a Rádio Tapajós, lá em São José dos Pinhais, que hoje é a Rádio Eldorado, se não me engano. Ela foi nossa, a Rádio Tapajós. E continuou no rádio assim, mas a coisa foi esmaecendo, né? O rádio por si foi mudando, né? Foi mudando completamente com a vinda da FM, aquela coisa toda. Então aquele rádio eclético, aquele rádio de noticiário, aquele rádio mais, né? Pô, a gente fazia reportagens, puta, quando caiu aquele avião da Sadia aqui, foi uma loucura, né? A Rádio Cultura era especializada em jornalismo, né? Era muito sério, era uma coisa muito bem feita. Colombo, o Elcio José, que coisa, que saudade, rapaz. O Elcio José saiu lá do prédio onde eu tenho apartamento, no edifício Marumbi, e foi em cima no cordão de aço, com os Pizza Artists, foi até o Rui Barbosa, foi junto na motocicleta, lá em cima no cordão, rapaz. Atravessou a Praça Santos Andrade inteira, pendurado na bicicleta do homem lá em cima. Tinha que ter muita coragem, hein? E ele fez. Tanto que ele foi para a Manchete.
Foi para a Manchete. Cruzeiro. Não, para a revista Manchete. Não, Ele foi. trabalhou no Cruzeiro também. Também depois. Na Guerra dos Depois. Depois, né? Ele fez a posse do Papa, tudo pela Rádio Colombo. Sim. Era fantástico. É um repórter voador. É um repórter voador. O Elcio foi uma coisa assim marcante no Rádio Paranaense, sabe? Nós fazíamos coisas do Arco da Velha aqui, todo o pessoal, né? Então aí... Fez outros programas no Canal 6, além do Titio Mauro. Vários. Da apresentação dos filmes. Vários filmes, shows, né? Com o Chan, com o chinês, o Shen. Shen, concunhado do Renato, concunhado do Renatinho, né? O Shen... A impressão que você, na época... Tínhamos vários programas, teatro você também. Você fazia a apresentação do Cirquinho Canal 6? Não, né? A apresentação dele? Do Cirquinho Canal 6. Não, esse era a turma Você fazia programa de gincana, uma apresentação que a TV Programas patrocinava. Fazíamos com a Luiz Fizeto, lá do Teatro Guaíra, o Sim ou Não, gincanas também, fizemos várias, que vocês ajudavam muito a gente Somos lá. um show, você lembra? Por aí, eu não me lembro mais de cabeça, mas eu sei que era eu, o Mário Bittencourt, o falecido William. Jamur depois. Hein? Jamur também. Jamur também trabalhou com a gente no Canal 6 e só. E tinha o teatro, né? Ari Fontoura, o Delair, o Roberto Menghini. Nós fizemos o Direito de Nascer aqui. Aqui no Canal 6 fizemos o Direito de Nascer integral. Ao vivo. Ao vivo. Coisa, não era... Qual o papel que você interpretou? Eu fiz lá um papel, não me lembro qual era, mas era irrelevante, era coisinha de... Porque para teatro assim eu nunca fui. Era no rádio teatro sim, mas no teatro mesmo, a figura assim, nunca me senti bem fazer, né? Bom, mas aí então as coisas foram mudando, né? Foram mudando e o rádio foi esmaecendo, a televisão também foi se fechando para a gente foi saindo fora. E lá no campo político eu também não me acertei muito bem. Fui reeleito em 1968, o quarto mais bem votado de Curitiba. Mas em 70 eu resolvi cair fora. Não me dei bem com a situação e renunciei ao meu mandato. Aí eu fiz concurso no Senac, como professor lá. E graças a Deus fui bem sucedido, né? E lá eu fiquei por 25, quase 30 anos, ligado ao Senac. Aí eu me dediquei mais ao ensino mesmo, e aí comecei a trabalhar em todo o Paraná pelo Senac, a instalar o Senac nos municípios do estado. Fizemos um trabalho muito grande lá dentro do Senac. E hoje eu desenvolvo um projeto meu, chamado Integração, que é um projeto de voluntariado que eu faço. São palestras que a gente faz em todo o Brasil. Nós fizemos em todo o Paraná, em toda Santa Catarina, em todo o Rio Grande do Sul e em todo o Mato Grosso do Sul. Mas faltam algumas cidades ainda do Rio Grande, algumas do Paraná. Depois vou começar o projeto em Minas Gerais, sul de Minas. Chama-se Projeto Integração. São palestras que a gente faz com um trabalho de voluntariado, sabe? O ingresso são quilos de alimento que as associações comerciais em cada cidade onde a gente vai fazem a arrecadação e entregam para uma entidade local. Asilo dos velhinhos, creche, APAI, muito APAI, né? A APAI era uma das que a gente mais... Eu comecei isso em 2002 e não parei mais, sabe? Não parei mais. Porque a gente ficou numa situação assim, né? Então eu fiquei sem fazer nada e quase morri. Você falava sobre isso comigo. Pois é. São palestras motivacionais são palestras que eu faço para o comércio, a área comercial, que a gente tem muitos anos de loja lá também, né? E marketing, publicidade, propaganda, e é sempre misturado misturando assim. A gente, nossa geração, toda ela sempre foi de fazer muita coisa junta, né? A gente sempre tem que se virar mesmo, né? Tinha que trabalhar numa coisa de manhã, outra de tarde, outra de noite e fazer o possível para sobreviver. E foi o que a gente fez. E isso deu muita experiência. Então hoje eu faço uma palestra, por exemplo, o título é Sucesso Pessoal em Vendas e Atendimento.
É uma. A outra palestra é gerenciamento de negócios em ocasiões de crise. Como o Brasil está sempre em crise, sempre tem gente interessada em assistir, né? Em situações de crise. E outras mais voltadas, por exemplo, tem uma convivência. Convivência, que é uma palestra que a gente faz mais para pais de família, para casais, para grupos familiares, né? Em associações de igreja, a Igreja Católica, que eu sou ligado com ela, e um pouco de ligação com o Cursilho de Cristandade, também uma série de coisas. A vida foi modificando completamente, e hoje eu me dedico a isso. Eu faço exclusivamente esse tipo de trabalho. Agora mesmo, segunda-feira, eu vou lá para Toledo, e depois, a metade do ano, vamos lá para Minas Gerais, vamos fazer alguma coisa por lá. Para a gente, voltando aí na tua vida artística, vamos dizer assim, você deixou nos anos 70, antes de 80, né? O rádio? A rádio você deixou. A televisão, o rádio, sim, antes de 80, antes de 80. E nesse período todo em que você escreveu memórias, escreveu algum livro sobre isso? Não. O conteúdo que você poderia contribuir com isso? Nada? Não, nada. Eu tinha, para efeito de aposentadoria, porque na época que a gente era jovem, nós não tínhamos carteira profissional assinada, né? Então as nossas aposentadorias, a minha e de vários colegas, né, da época, eram concedidas inclusive com início de prova. E esse início de prova eram os jornais, eram as edições de jornal, as edições da revista do rádio, a tua revista mesmo eu tenho lá na documentação toda. TV programas? TV programas, claro, eu tenho toda lá, tudo que falava na gente a gente guardava, né? Fizemos um arquivo bem feito para recorrer à aposentadoria. Quer dizer, você é o seguinte, você tinha, paralelamente ao rádio e à televisão, você tinha uma atividade comercial que era as lojas Better. A gente trabalhava. Então, do rádio e da televisão, profissionalmente, você praticamente não usufruiu quase nada. Monetariamente, você fala? Ah, bastante. Ah, ganhou? Muito. Quer dizer, muito. Eu ganhava o suficiente para viver, né? Casei no rádio. Minhas duas filhas vieram eu no rádio, minha mulher cantava, eu trabalhava e tal. Era ali, no dia a dia. À noite, tocando meu pianinho, que ajudou muito a comprar o SMA, que as danadinhas só mamavam SMA. E SMA era um leite danado de caro na época. A gente ganhava para tocar uma noite de piano, ganhava o equivalente hoje a R$100, vamos dizer, né? E o leite custava 98, velho. Comprava, e gêmeas, as duas latinhas de leite, no dia seguinte já tinha que comprar mais. E assim a coisa ia. Mas ganhei o suficiente para viver razoavelmente bem, comprar automóvel, essas coisas todas, né? Comprar terreno. E ganhava, não pelo lado artístico, ganhava na parte publicitária, porque eu fazia corretagem, os meus programas eu vendia, né? Isso. Eu vendia, então tinha a famosa comissão de 20% de corretagem, mais 17% de produção, aquela coisa toda. Então a gente ganhava O rádio e a televisão, nesse caso principalmente, foi uma vitrine para você, né? Foi, sem dúvida alguma. Até hoje, né, eu adoraria voltar a trabalhar em rádio. Claro que eu não vou voltar nunca mais. E vendedor de propaganda de todas as lojas Better, né? Vendedor de propaganda também. Para ia muita gente lá para o... Muita gente. Né? O Theo era o nosso sócio, o Camarguinho. Era eu, o Theo, o Rubens, Bétega, que está vivo até hoje. O Theo já faleceu, infelizmente. E tinha o... Quem faleceu? O Leotário? O Leotário faleceu. O Rubens está vivo, é meu tio, né? Sim. É tio, mas tem quase a minha idade. Ele tem 4 anos mais do que eu só, 5. Então é como irmão da gente, né? E ali então foi uma época muito boa da nossa vida, né? Uma época de muito aprendizado, né? De muita luta, de muita correria. Uma coisa curiosa, vamos dizer, um escorregão artístico, vamos dizer assim, dentro do rádio, na televisão, seu, de alguns teus companheiros? Coisas muito engraçadas, né? Durante um programa meu de auditório, nós tínhamos um cantor chamado Rodrigues, o sobrenome dele. Ele foi gerente dos móveis Simo aqui há muito tempo.
Itané O Itané cantou também no meu programa, muito tempo. Mas eu já me lembro o nome, Rodrigues, o senhor cantava tangos e cantava muito bem. Nós tínhamos um cast de cantores de primeira qualidade. De primeira qualidade. Então, vários foram para o Rio de Janeiro. O Léo mesmo, o Léo ficou no Rio de Janeiro muito tempo, quem? Léo Vaz? Léo, já me lembro o nome dele, também tinha é que a memória não ajuda, mas vários foram e ficaram por lá. E sei que Ernesto, não era Ernesto não, Rodrigues, mas vai lá. Então o Rodrigues, ele ia de bicicleta, sabe? Ele servia na base aérea, tinha uns 2 metros de altura mais ou menos. E ele ia de bicicleta e guardava a bicicleta lá na Perabedôs. Tinha ensaio, tinha que ensaiar com a orquestra, tudo não era fácil não, era tudo ao vivo, né? Ele então guardava a bicicleta no sótão, lá da Perabedôs, em cima, né? E onde ele guardava a bicicleta era exatamente em cima do palco. Em cima do palco. E um belo dia o Rodrigues chega lá e o nosso programa estava no ar já, né? Coisas impossíveis acontecem. Mas isso não, estava o programa no ar, né? Com música e tal, orquestra e tal, tudo. E dali a pouco começa uma barulheira no teto, rapaz, e 2 perninhas saem lá de cima do teto, assim, em cima do palco da Perabedôs, as 2 pernas do Rodrigues, sabe? Porque furou o teto e ficou pendurado numa viga, sabe? E se agarrado na bicicleta. E aquilo quase caiu tudo em cima lá. Mas foi uma loucura, rapaz, aquilo. Essa foi muito engraçada. Outras coisas muito engraçadas também, né? De microfone desligado, microfone ligado, sem dizer bobagem, né? E coisas do Arco da Velha, por exemplo, o seu Epaminondas dos Santos, que era o dono da Perabedôs, ele era exigente em termos de locutor, não dizer absolutamente nada o que não estivesse escrito. E o Iolo César de Oliveira, que era jornalista na Gazeta do Povo, que comandava toda a parte escrita de textos, de comerciais, e ele compilava as notícias para o grande jornal Prosdóximo, aquela coisa toda, e era muito ouvido, né? Então, de vez em quando, vinham coisas horríveis escritas ali, e a gente tinha que dizer, eu não posso falar aqui coisas que a gente falou no ar, né? Mas o que vai fazer? Tinha que falar. E aí vinha o telefonema logo em seguida de alguém ou de qualquer coisa, isso que mandou foi o chefe. Não dá para a gente falar o que não está escrito. E o que estava escrito era aquilo ali. E o Iolo, ele ficava na cometa, comendo o alpistezinho dele lá, né? E ia para a Perabedôs às 1h30 da manhã, para fazer o texto para o dia seguinte, né? E o Edwin Scott Bauster era o operador de estúdio, operador de som, igual o Jairzinho. Que inclusive ele foi com... Sonoplasta. O Jair começou como sonoplasta da Perabedôs, né? Com os discos 78 rotações, né? E o Edwin, 5 horas da manhã, chega o Jacinto Cunha, pai do Mário Celso, que era o gerente geral da Perabedôs. Mas o seu Jacinto, ele tinha Universo Rodrigues, exatamente. E o seu Jacinto, ele ficava umas noites, ele ficava jogando baralho, gostava de jogar baralho. E antes de ir para casa, lá por 4h30, 5 horas da manhã, ele passava na rádio. E passou na rádio um dia, o Edwin tinha tomado umas canjibrinas no dia anterior, e estava saindo da discoteca para abrir a rádio às 6 horas da manhã, né? E eu que estava fazendo a abertura. O Edwin saiu com aquela pilha de discos 78 rotações, mas era uma pilha, a programação só da parte da manhã. Era uma pilha de discos desse tamanho, né? O Edwin saiu com aqueles discos meio cambalhando, porque você tinha que passar por dentro do auditório da Perabedôs para subir no palco e ir lá na sala onde... Aí o seu Jacinto viu o Edwin passar e disse: Edwin! Não, larga esses discos que vem aqui. Ah, mas não teve dúvida. Largou tudo, quebrou tudo. Moeu. Né? São coisas muito interessantes que aconteceram, né? Mas foi uma vida muito, muito, muito feliz, muito gostosa. E na televisão? A televisão também tinha coisas fantásticas. O Jamur fazia tanta sacanagem com a gente que eu nem lembro mais, sabe? Mas aconteciam coisas muito bonitas na televisão também.
Nós tivemos dois na televisão que eu tiro meu chapéu eternamente. Um é Renato Mazanic, outro é Osni Bermudes. São duas almas que, olha, dentro da televisão, a história da televisão parece, esses dois tinha que ter estátuas, sabe? Estátuas. Porque o que vocês fizeram, minha gente, não foi brincadeira não. Pena que o Osni não está mais com a gente aqui, coitado. Mas o Osni fazia coisas do Arco da Velha no Canal 6. Aquela do comercial da Lojas Better aqui, que nós fizemos, eu e o você falou agora mesmo, o menino esse que já faleceu, oh meu Deus, não, que tinha um problema no olho, o William Sader, eu e o William, eu de um lado e o William do outro, e as 3 geladeiras das Lojas Bética no centro. Não, era uma geladeira, eram 3 geladeiras, exatamente, 3 geladeiras, exatamente. Então, o William dizia assim, Mauro, quer ver a geladeira por dentro? Claro que eu quero. E as 3 abriam, sozinhas. Já pensou isso naquela época? William, você quer ver essa geladeira por fora? Claro que quero. Fechava a porta. Meu Deus do céu, isso é coisas do Osni. Ele fez um fiozinho de nylon preto, amarrado nas portas embaixo, né? E o contra-larga puxava, abria as 3 portas, normalmente. E o outro puxava, fechava as 3 portas normalmente. Mas aquilo foi um sucesso em Curitiba. Todo mundo comentava, meu Deus do céu, como é que esses caras conseguem fazer essa geladeira fechar, essa geladeira abrir? E lá no Canal 12, então, o que o Renato fazia verdadeiros milagres. Porque nós fazíamos televisão, Luiz, numa sala um pouquinho maior que essa aqui. Um pouquinho maior que essa aqui. Dava 2 salas dessa aqui. Inclusive tinha um piano de cauda numa das salas. Se imagine só. Você fazia... O 20º? Era no último andar. No último andar, Mas então foi isso, né? E, graças a Deus, hoje aos 77 anos de idade, a gente tem muita saudade de tudo. Me diga uma coisa, você, independente da rádio e televisão, você trabalhou em boate também, né? Sim, eu tocava piano. Sim, toquei muitos anos. Você lembra de algumas das quais... Muitos anos eu toquei mais no Manhattan Club, que era do Joffre Cabral Silva, da dona Emma, que é a esposa dele. Ele separou da primeira esposa e viveu com ela muitos anos. E eu toquei lá com ele, muitos anos lá. E ele também tinha a Caverna Curitibana, que era ali no Clube Curitibano, no subsolo lá, né? Ele trazia artistas de toda parte, ele trouxe a orquestra do Castrito uma vez, uma orquestra fantástica, fabulosa. E eu tocava com ele, sabe? Toquei muitos anos com o Manhattan. E tinha também lá no Passeio Público, também tinha um bar noturno, que era daquele Paulo Vende, da Boate Elite. Eu também toquei lá com eles. E no Lavien Rose também. No Lavien Rose. Aí o Lavien Rose, que era de um francês, não me lembro o nome dele agora, era um casal. E ele foi para São Paulo e abriu o Lavien Rose em São Paulo. Eu fiquei 3 meses lá tocando com eles lá em São Paulo também. E aí fazíamos muito baile, eu consegui ser assim como que um pioneiro nessa parte sonora do órgão eletrônico, sabe? Eu consegui trazer de São Paulo um órgão eletrônico brasileiro já. Não me lembro a marca agora, mas foi um dos primeiros que tinha aqui. Eu me lembro que aqui em Curitiba só quem tinha órgão eletrônico era o Luiz Gil Leão, que tinha um órgão importado fabuloso, que era o mesmo órgão daquele artista que fazia o órgão falar. Lembra aquele disco que saiu, o órgão que fala, tal, órgão de registro de puxar? Eu trouxe um de São Paulo, da Mesbla de São Paulo.
Depois tive que devolver por falta de pagamento, porque não tinha serviço para pagar o órgão. Tive que devolver, fazer o quê? A gente lutava para tentar fazer, né? Mas não dava, né? Aí tinha conjuntinho, né? Mas tudo era difícil. Eu tocava no Country Club, por exemplo, né? Que o Fernandinho Miranda era presidente lá e ele era casado com uma prima minha, com a Suzy, né? E me pedia, mas Fernando, como é que eu vou levar esse órgão para lá, rapaz? Você não pode achar que eu levo. Um caminhão levou para lá, eu ia todo domingo fazer lá a tarde dançante do Country Club, né? E uma fase pitoresca da vida também foi muito interessante. Nós tínhamos aqui em Curitiba um grupo formado por pessoas desconhecidas. O Johnny Boesel, pai do Raulzinho, um tal de Afonso Camargo Neto, deputado federal e senador da República, candidato a presidente da República, um tal de Jucundino Furtado, que era o secretário do grupo, um tal de Fidoca, Dr. Valfrido Leal, médico emérito, Mário Vargas, diretor do Banestado, o Mauro de Alencar, que era o mais humildezinho da turma. Então eu tocava violão, o Afonsinho sanfona, o Fidoca e o Johnny Boesel violino, e tinha o bandolim, que eu não consigo me lembrar agora. Depois ele foi diretor do Detran, muito tempo, morava naquela casa de Carvalho. Tocava bandolim. Mas era um conjuntinho daqui, rapaz. Nós fazíamos 3 serenatas por ano. O Jucundino era o nosso secretário. Ele que fazia as cartas, mandava os convites direitinho. Então a gente chegava no dia, um era no Natal, né? Outro era na época de mãe e tal, essa coisa toda. E uma outra época parece que era Dia dos Pais. E tinha a Seresta da Praia. A Seresta da Praia também era uma por ano. Então eu estava comentando com o Harry ali agora, que o Harry tinha um irmão chamado Tuti, que era meu dileto amigo, muito amigo meu. E o Tuti casou com o Arli por causa da Seresta. O Foncinho casou com a Gina por causa da Seresta. Começaram os namoros ali. O Johnny namorava não fugiu o nome dela agora, a mãe do Raulzinho, também com Seresta. Então, foi um lado assim, sabe, romântico da história. E a gente fazia os ensaios lá na casa do Pedro Alípio Camargo, ali em frente à Thalia. Ali onde tem aquele prédio ali, lá na casa do Afonso. E morava com ele o Jucundino Furtado. O Jucundino morava na casa do Afonsinho. Entende? E tinha a irmã do Afonsinho, a Marisa, casou com o Mário. Ultralar, Ultragás. Com o Mário, hein? Ela foi da Ultralar, Ultragás. A Marisa dela casou com o Mário Marques, né? Isso. Que era aparentado comigo também, porque um tio meu era casado com a irmã do Mário, tio Ciro. Então, era uma época muito gostosa. Curitiba era muito linda, né? E continua maravilhosa, mas era mais linda ainda, né? Porque era romântica lá. Tinha um romantismo aqui, assim, fora de série, né? Era muito bom, muito bom. Pena que tudo passou, né? Mas tudo tem seu tempo. Tem saudades, né? Dos bondes. De tudo aquilo que todo mundo... Tenho muita saudade, muita saudade. Eu tive amigos assim, fraternos, né? Gente de primeira qualidade, né? Um cara que vivia comigo, hoje ele não me conhece mais, acho que ele mudou, né? As coisas mudaram, ele ficou no Rio de Janeiro muitos anos, viveu lá. É o Valtel Branco. O Valtel. Outro dia eu vi o Valtel, mas ele não lembrou de mim, ele não lembrava. Nós convivíamos juntos, estávamos sempre juntos aqui, negócio de música, essa coisa toda, né? Vários deles aí. O Arizinho mesmo, o Ari Fontoura. O Ari é um sucesso hoje, né? Um sucesso espetacular, né?
Rádio, teatro, na televisão também, né? Ele, o Roberto Menghini, a Aldelair, o Miller, uma turma muito boa. É um menino que morreu, se não me engano, ele se suicidou. Uma coisa triste. Ele fazia o galã, foi o Albertinho Limonta da novela. O Miller, o sobrenome dele era Miller. Isso foi da fase do Nicete Bruno e do Paulo Goulart também. Ah, não, isso aí foi um fato interessante. O Paulo é sobrinho de um compadre meu chamado Evaristo Miessa. Evaristo Miessa chamava-se Ayrton Goulart. E ele era locutor da PRB2. E ele é meu afilhado de casamento. Porque ele casou com a Nilda Ferreira. A família Ferreira foi uma família que veio do Rio Negro. Os rio-negrenses revolucionaram o rádio do Paraná. É impressionante. Veio a Nilda, veio a Leoni, veio o Percy Bostman, o Sérgio Fraga, veio o Moacir Amaral, Jacob Leski, Antônia Maria, de Rio Negro, rapaz. Todo mundo veio do Rio Negro para cá. Mas aí então o Evaristo, que era o Ayrton Goulart, casou com a Nilda Ferreira, irmã da Leoni, que era locutora também. A Leoni já era locutora? Não, na Rádio Nacional, já estava na Rádio Nacional. A Leoni já tinha ido para a Rádio Nacional. E o Ayrton, ele estudava medicina aqui. Formou-se médico, foi para o interior de São Paulo, onde eles eram lá do interior de São Paulo, mas o Ayrton tinha um irmão, me fugiu o nome dele agora, o seu Miessa, que era funcionário, gerente da diretoria do Banco Mercantil, Banco da Lavoura, Banco Comercial Nacional, não, Banco Nacional de Minas Gerais. Banco Nacional de Minas Gerais. E o Paulinho, o Paulo, ele tinha, não sei se está vivo ainda, um irmão chamado Hélio, que tinha um vozeirão, uma coisa fabulosa, o Netinho lembra? Só que ele tinha problemas de bebida, vício. Então, o irmão do Evaristo, que é o seu Miessa, aí veio para cá, conseguiu uma transferência para cá e gerenciou o Banco Nacional de Minas aqui muitos anos. Era Carlos, parece o nome dele, Carlos Miessa, parece que era isso. Aí trouxeram o Hélio para cá, com o irmão do Paulo. E o Paulo estava casado com a Nicete já, uns 2 anos ou 3 anos, mas era bem jovenzinho. Aí veio para cá também em apoio ao irmão, porque aqui eles achavam que o irmão poderia ter chance no rádio, porque em São Paulo já não tinha mais, na Rádio Cultura, na Difusora, na Tupi, não conseguiu. E a voz dele era maravilhosa. Aí nós conseguimos aqui para ele, para trabalhar aqui. Se não me engano, ele trabalhou na Colombo. Trabalhou um pouco na PRB2, mas não dava certo. E o Paulo ficou por aqui. Uma grande temporada, tanto é que uma das meninas dele nasceu aqui. Não sei qual delas nasceu aqui em Curitiba. E moravam aqui por cima, aqui, esse lado aqui da cidade. E o Paulo ficou uma temporada aqui, inclusive ele comprou um posto de gasolina na estrada Curitiba-São Paulo, começou a tocar o posto para ajudar o irmão, para botar o irmão para tocar lá, mas não deu certo de novo. Aí o Paulinho foi embora. Muito bem, irmão. Como diz um chavão e de praxe, como é que você encerra a sua entrevista? Eu encerro pedindo a Deus que abençoe a todos nós. Que é maravilhoso a gente fazer isso. Eu jamais poderia imaginar que alguém lembrasse de mim, mas o Renato sempre lembra de mim. Você também sempre lembra da gente. Vocês são abnegados por essa história, a história. É como você me falou, não há mundo sem história. Né? E a gente, quer queira ou não, faz parte dessa história. Então não há coisa mais prazerosa do que estar aqui. Ao pedir as bênçãos de Deus a vocês, eu quero que abençoe também essa casa maravilhosa e esse trabalho que vocês fazem. Porque isso está fantástico. Mas como tudo nesse país, está aí. Muito obrigado. Ótimo. Falei demais até.